né? A gente já teve esse ano uma audiência pública, cujo vereador Diego foi o proponente, todos os colegas vereadores se fizeram presentes, então há uma preocupação sim, há um interesse sim dessa casa e de todos os vereadores dessa casa, na gente pensar em conjunto e melhorar a segurança no nosso município. A gente tem tido vários incidentes, né, com relação à segurança, inclusive com jovens, adolescentes e estudantes, infelizmente, né, nós somos vítimas de violência todos os dias. Então, a gente tem essa preocupação, sempre que vocês precisarem terão o apoio dessa casa, inclusive a gente está trabalhando também junto à Brigada Militar, para tentar, junto ao terceiro setor, que são os empresários da cidade, conseguir garantir também um auxílio permanência, né, para a Brigada Militar e conseguir, com isso, aumentar o efetivo da Brigada no nosso município. E a gente sabe que a Guarda e a Brigada têm realizado um trabalho muito bom em parceria, junto com a Polícia Civil também, mas eu acho que vocês tendo risco de vida, a gente conseguindo, né, esse apoio e conseguindo efetivar o incentivo, permanência aqui para a Brigada Militar, nós já vamos ter um salto em segurança no nosso município, né? Trabalhar nas escolas, a Brigada faz esse trabalho muito bem, está retomando o projeto nas escolas, então eu acho que a gente está no rumo certo, né? E, com certeza, da minha parte, vocês sempre terão o apoio dessa vereadora, né? Não falo pelos colegas, mas acho que todos aqui já deram a demonstração de que sim apoiam, né, a segurança pública do município. Gostaria de trazer também aqui em pauta essa noite um assunto que me preocupa muito, e acredito que os demais colegas, e principalmente a Márcia, que é colega vereadora e enfermeira também do município. Hoje eu recebi a informação de uma usuária do Sistema Único aqui de Saúde de Estância Velha que está desde o ano passado aguardando por uma cirurgia ocular. Ela sofreu um acidente, teve um deslocamento de uma catarata e está com perda da visão. E há mais de 6 meses aguardando cirurgia. Então, o município prestador de serviço, que é Portão, teve o hospital interditado, ele foi reativado, foi readequado o bloco cirúrgico, só que a paciente foi encaminhada para a cirurgia, só precisa fazer o procedimento, e foi informada que o bloco está aguardando o alvará da vigilância, a visita da vigilância sanitária. Então, assim, nós temos um prestador de serviço que é Portão, o município de Portão recebe para prestar esse serviço. Estância Velha tem esse município como referência, mas ele não está prestando esse serviço. Então, eu não sei de que forma até nós, como comissão, poderíamos contatar os vereadores de lá, tentar, entre câmaras, fazer uma pressão com o Poder Executivo, com a Secretaria Municipal de lá, porque, pelo amor de Deus, são vidas, né? São pessoas que estão com dificuldade de trabalhar porque não enxergam. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a se reunir com os outros colegas vereadores e colocar mais pressão, porque o nosso serviço de saúde a nível estadual, de referência, os repasses que o governo está fazendo, está péssimo, está precário. É um vergonhoso... Da parte, vereador, né? Pois não. Ontem eu passei a tarde no hospital, na clínica, lá em Portão. Porque hoje é outra clínica que se encontra, não é mais o Banco de Olhos de Porto Alegre. Agora é São Pedro da Saúde. Então, a sala de cirurgia, não estão fazendo cirurgia aí, só exames. Eu passei a tarde no café do exame da minha exame também. Isso, também estou guardando a cirurgia. Obrigado a Deus. Então, assim, o nosso governo do Estado é vergonhoso, é lamentável falar isso, né? Mas a saúde está, a Deus dará. Eu, pessoalmente, estive conversando com a subsecretária estadual de saúde, sem nenhuma perspectiva de melhora. A carga recai sobre o município, se fala muito, se faz pouco. Sobre um espaço de liderança. Então, acho que a gente vai ter que começar a articular politicamente entre as câmaras de vereadores, tentar uma forma de pressionar, porque quem sofre é a comunidade. E as coisas não têm caminhado, não têm andado, não têm se resolvido, infelizmente. Né? Eu trago isso também, porque esse ano é um ano eleitoral, para que a gente repense muito bem. Né? Porque é através do voto que a gente vai colocar essas pessoas que estão lá hoje, ligando saúde, ligando segurança, atrasando salários. Então, que a gente repense isso nesse ano. Muito obrigada, uma boa noite a todos e um bom retorno.
os seus lares. Em relação ao que é, não vou questionar a venda ou não venda. Eu particularmente acho que em qualquer cidade com um tipo de festa que nós temos perto hoje, que já é uma festa grande, não é aquele que era de antigamente, tem um espaço para isso. Não sei exatamente qual o motivo que fez com que a gente voltasse para o centro. Inclusive aquelas pessoas que solicitaram isso em seu dado momento, hoje têm consciência de que isso já não é mais viável. Isso termina com o centro da cidade, escolhendo o comércio local e tudo mais. Tanto que comerciantes vieram aí conversar conosco semana passada, porque fizeram um investimento no seu negócio e acabaram sendo prejudicados porque o que não foi pensado para o entre de semana. Não foi pensado para de segunda a sexta ter o trânsito livre, para que as pessoas tivessem acesso aos estabelecimentos e tudo demais. Todos os comerciantes dali registraram perdas valorosas. Todo mundo sabe que o momento hoje não é de estar jogando dinheiro pro alto. E aí, nessa situação, por não ter sido pensado nesse fluxo liberado, então, enfim, em relação ao que é ótimo. Muito show, muita festa, muita música, deu entrevista aí com os federais, infelizmente. Muita gente de fora, muito organizado. A brigada estava dentro, a guarda estava trabalhando fora. 2, 3 horas depois que terminava o QERT, a guarda ainda estava varrendo, aquele dedo que ficou, aquela sujeira. Tudo fica para a nossa guarda, a gente sabe disso. Isso tudo acaba onerando o município também. Mas acredito que foi tudo dentro que se previa uma festa boa. Temos que ver só essa questão de que a vida tem que fluir natural em dia que não tem QERT. Ano passado, o ex-presidente Dudu enviou R$90 mil, porque era uma solicitação com os exames. Mamografia. Naquela época foi calculado R$90 cada mamografia. Nós tínhamos uma fila de espera de 1.000, então seria 90 mil e foi enviado 90 mil. Hoje nós não sabemos onde é que foi todo o dinheiro e ainda tem 500 na espera. Vocês são melhores em matemática do que eu. Se tinha 1.000, precisava 90 mil. Nós mandamos 90 mil. Aí os professores balançaram a cabeça. Foi mandado 90 mil para zerar. Foi dito que se faria um intensivo para resolver essa situação. Hoje nós ainda temos 500 na fila. Tudo bem, tem mais gente, vai. E por que não se zerou a fila naquele dado momento? Isso foi em outubro. Passaram-se 7, 8 meses. Vamos esperar agora, desculpa, né? Porque eu sou oposição, né? Eu sou bato. Vereador Carlos, me permite uma parte. Eu soube hoje, numa unidade de saúde que eu estou trabalhando, que começaram a chamar mamografia do mês de junho. Opa! Estamos só uma hora atrasada. Então tá funcionando. Tá o bicho de pobre, se correr o bicho pega. Tá. Em relação à indicação do estacionamento, já que a prefeitura já não é mais no centro, eu fiz essa indicação porque aquele espaço ali cabe pelo menos 5 veículos, né? Então, o pessoal que tem no pavilionado, o pessoal que tem nos bancos, que a gente já tem o centro colapsado, né? Pelo menos se ganha aquelas 5 vagas ali. Agora nós vamos colapsar lá na frente do Cenecista, porque aquilo lá já é aquilo que eu volto a dizer, uma prefeitura que não foi pensada. Hoje em dia, qualquer prédio pensado no município tem que ter estacionamento subterrâneo. Por quê? Justamente para não colapsar as vias, para não aumentar o transtorno para a guarda, para a brigada, para a polícia. Mas não foi pensado. Então lá agora nós temos tudo colapsado também, porque a gente está fazendo algo sem pensão. Tem uma escolinha que já está batendo aí, faz acho que mais de 2, 3 meses, para conseguir o alvará. Já teve que despachar alguns alunos que não vai conseguir atender, porque os pais precisam colocar o aluno na escolinha. Eu particularmente estive olhando a escolinha, e vocês bem sabem que eu morei 10 anos na Europa.
e que as meninas eram pequenas, uma nasceu lá. Então eu tive muito contato com escolas lá. E eu não me lembro de ter visto uma escola tão bem planejada para criança, com trânsito, com pista, com campinho de futebol, como essa escolinha. Aqui em Estância eu ainda não vi outra tão bem planejada, tão bem organizada, né? Mas está correndo o risco dela nem abrir. Nem abrir, porque a burocracia é tanta burocracia, que a pessoa fez um investimento, saindo de outro município, vindo da sua terra natal, que é a Estância Velha, está fazendo um investimento, ela tem solicitações de crianças para colocar e está correndo o risco de não abrir uma que com certeza é uma das melhores escolinhas. Solicito meu espaço de herança. A Estância Velha já teve. Aí eu não estou falando do profissional que ele lidera, mas é aquela coisinha que infelizmente se nota muito nessa gestão. O papel ainda não chegou para mim. Ah, mas está na mão de quem? Ah, mas não sei. O pessoal de dentro da prefeitura diz que está todo mundo se escondendo. Não sou eu que digo. Os colegas dizem. Às vezes me dá nojo atender o telefone aqui, porque tu passa para a sala, fulano não pode atender. Passa para outra sala, ciclano não pode atender. Ah, ciclano não sei, cadê, onde é que foi? É tipo gato e rato, uma coisa assim. Enfim, espero que seja resolvido nos próximos dias, porque semana que vem tem feriado. E provavelmente, pelo que a proprietária nos comentou, provavelmente se não abrir até semana que vem, ela já não precisa mais abrir, porque já não tem suporte para tocar. Então, né, a gente está sempre buscando pessoas que deem emprego, pessoas que girem o capital aqui no município, empresas que circulem o valor, como aconteceu aqui, né, na mesma situação do crédito que eu estava comentando. Ou seja, pessoas que giram e que dão dinheiro para nós aqui no município. A gente simplesmente fechou a casa deles. Não, agora vocês tiram férias 15 dias. Em relação ao hospital, ontem nós estivemos lá no conselho para ver o projeto novo para o hospital. Olha, pessoal, não se iludam. Nós vamos terceirizar. Esse é o projeto. Nós vamos contratar o INSEV de novo. Só que vai ser em 9 blocos. E aí cada bloco vai ter um chefe. É tipo assim, um monte de tribo de índio, cada um com um cacique. Entendeu? E aí ainda nós vamos colocar lá 9 funcionários, aí claro, um até eu gostei, que é um que vai ser o responsável por pagar ou não pagar, dependendo do serviço que vai ser feito. Isso me pareceu bem, uma pessoa que fiscalize, né? Fora isso, tudo o resto me pareceu chover no molhado. Então assim, ó, se naquele dado momento, quando foi assumido, o executivo assumiu no ano passado, tivesse tido uma conversação com a empresa que estava, quando eu volto a dizer, a gente quer, em vez de manter municípios que crescem porque um gestor dá sequência no bom trabalho do anterior. E não aquele rompimento para começar tudo do zero. Então, a cada 3 anos nós temos que começar do zero, porque um ano não se faz nada. Aí depois se briga. E aí é eleição. Aí se começa do zero. Aí de novo não se faz nada um ano. E aí depois a gente só acusa. A gente vê. Não é o que fala, a gente vê. Qualquer cego enxerga. Imagina nós que enxergamos bem. E aí, agora a ideia é o quê? Então vai ter uma empresa contratada para dar os médicos, uma empresa contratada para dar as faxineiras, uma empresa para dar o pessoal da cozinha, uma empresa para dar o pessoal da vigilância, uma empresa para pegar o pessoal da recepção, uma empresa para os técnicos e enfermeiros e não sei quem, não sei quanto. Essa é a ideia, tá, pessoal? Mas essa ideia já está praticamente assim alinhavada. É isso aí, 2 modificações e acabou. Vai se criar 9 cargos. 9 cargos, né, para regularizar funções que estão sendo feitas lá dentro, né? Então, claro, vai se regularizar 9 cargos. Aí tem outra situação que foi comentado ontem. Em teoria, já vão atirando a pedra lá na frente, não vai baixar o valor do custo de emergência. Existe a possibilidade de baixar o valor dos contratos de emergência, que a gente sabe que sempre são os valores mais altos, né? Então, a licitação está sendo feita com qual intuito? Baixar o valor, mas não se está crendo muito nisso. Eles mesmos não acreditam muito nisso, que vai se baixar muito. Aí ainda tem a possibilidade de todo aquele que trabalha no hospital, que queira ficar, pode ficar. E mais os 9 que nós vamos colocar lá dentro. Então, além de custar em torno de que foi o que foi falado lá, 1,5 milhão, que é mais ou menos o que está custando hoje, continuar custando mais ou menos esse valor, 50 a mais, 50 a menos, 100 a mais, 100 a menos, nós ainda vamos ter um bom pessoal que vai querer ficar no hospital, além dos 9 cargos que nós vamos ter que escolher,
Cara, eu não sei, cara. Por Deus do céu, que eu não entendo essa matemática, que só pode que está vindo os memorial em número romano e a pessoa não estudou número romano. Cara, eu te digo assim, ó, por Deus do céu, eu quero só vir uma vez, se uma vez nos 4 anos eu conseguir chegar aqui e elogiar, eu vou estar feliz. Mas me ajudem, pelo amor de Deus, a elogiar essa gestão, porque é difícil. Obrigado. Vereador. Obrigado, vereador Carlos. Vereadora Márcia. Está esperando já, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, colegas servidores da casa, todas e todos aqui presentes, uma boa noite. Já solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Tá bom, vereador, concedido. Vou continuar a minha fala pela fala do colega vereador Carlos. Ontem, então, junto com o vereador Carlos, participei de uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. A pauta era a apresentação do plano operacional funcional dos serviços médicos e assistenciais técnicos do Hospital Municipal Getúlio Vargas. Em resumo, a apresentação de como se dará o processo licitatório que a Prefeitura está abrindo para a contratação de profissionais de saúde para atuarem no hospital, através de empresas fornecedoras desta mão de obra. Mais ou menos o que o vereador Carlos já pontuou aqui. Em última análise, os serviços de profissionais de saúde do hospital serão prestados por funcionários contratadas a empresas privadas. Porém, segundo deu a entender, o diretor atual do hospital, o servidor público enfermeiro Rafael Vieira, a gestão do hospital em si permanecerá como sendo feita por servidores públicos, sejam efetivos, exercendo cargos de direção e então recebendo para isso função gratificada, seja na forma de cargos em comissão, CCs, através de pessoas sem vínculo público anterior. De qualquer forma, em ambas as situações, serão indicações políticas para gerir o hospital, que terá mão de obra privada na sua operacionalidade. Para viabilizar esta ideia, deverão ser criados, segundo disse o diretor do hospital, 9 cargos de direção. Este novo modo de gestão do hospital, conforme apresentado e aprovado na noite de ontem pelo Conselho Municipal de Saúde, no meu entender, apenas encrava mais uma pedra a nível municipal, no processo de deteriorização do nosso sistema de saúde e de inviabilização do hospital. Segundo informou o diretor do hospital, a proposta aprovada representaria uma despesa ao redor de R$1,5 milhão de reais, ou seja, algo em torno de 18 milhões por ano. Palavras do diretor. De onde sairá tal quantia de dinheiro para viabilizar esta proposta? Não se sabe. É de lembrar que na administração passada do PSDB e PMDB, quando o hospital era gerido e operado com um quadro de pessoal quase que totalmente de servidores concursados, as despesas
antes da privatização da sua administração em 2013, quando o ISEV assumiu, a despesa total com o hospital foi de R$ 6.879.860. Prestem bem atenção, em 2013. No ano seguinte, já passou para R$ 9.572.033. Em 2016, o último ano da gestão do ISEV no hospital, registrou-se a despesa total para a administração do hospital no valor de R$ 9.917.300. Em 2017, ano em que assumiu a atual administração e rompeu seu contrato com o ISEV, a despesa operacional do hospital saltou para, eu já disse isso e vou repetir, R$ 14.775.474. Um incremento da despesa em apenas um ano de 40%. Agora, com este novo modelo de gestão descoberto pela atual administração, estima-se que a despesa com a manutenção do hospital ultrapasse a R$ 18 milhões. Em 2 anos, praticamente, 100% de aumento nas despesas de custeio do hospital. Enquanto de serviço e melhor atendimento isso representou para a população? 100% a mais? Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veire, me angustia há anos o modo de gestão da saúde em Estância Velha. Parece-me que o propósito é um só: desmontar o Sistema Único de Saúde, ao tempo em que se oneram cada vez mais os serviços sem que estes apresentem resultados e satisfação para a população. Sei que acabar com o SUS é a bandeira dos golpistas de Temer, do PMDB, do PSDB, do PP e do PTB, que hoje governam o nosso país. Querem fazer a saúde voltar ao período anterior à Constituição de 1988, ao tempo em que havia o INAMPS, e só tinha acesso aos serviços públicos de saúde quem tinha carteira de trabalho assinado ou apresentava uma humilhante carteirinha de carente. E acredito que muitos que estão aqui na noite de hoje são desta época. Eu era criança e eu lembro disso. O SUS foi uma conquista da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Uma conquista que se inscreveu na Constituição Federal e depois nas leis orgânicas da saúde, a Lei 8.080 de 1990 e 8.142 de 1990. Não podemos permitir este retrocesso. Infelizmente, é o que se vê aqui na nossa cidade ano a ano. A cada ano, o orçamento com saúde no nosso município cresce de tal maneira que hoje somos o município que maior percentual do orçamento gasta com saúde. Está ultrapassando 40% do orçamento. Na contramão, não se vê os serviços e nem o acesso aos serviços disponíveis serem mais facilitados no nosso município. O mais estranho disso, senhor presidente, é ouvir um servidor público atuando eventualmente num cargo de direção na gestão da nossa saúde, defender a contratação de mão de obra terceirizada, sob a alegação de que esta realiza melhor serviço de saúde do que se fosse o mesmo realizado por um servidor público. Ora, se um servidor público diz isso sobre o próprio serviço público, por que ele fez concurso público?
por que atua no serviço público? Se na concepção dele, prestando serviço privado, um profissional de saúde atua melhor, porque ele, servidor público que é, não se exonera do serviço público e, quem sabe, crie ou vá atuar numa empresa privada que vende mão de obra para o hospital. O SUS é um patrimônio do povo brasileiro. Devemos defendê-lo em todas as instâncias, a começar principalmente pelo nosso município. O SUS é legal e todos precisamos estar em defesa do SUS. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Márcia. Vereador Diego Francisco. Ao cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores da mesa, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que se faz presente, professores, a todos da Guarda Municipal, amigos, boa noite. Hoje eu quero a minha fala, um dos assuntos que será pautado sobre este informativo aqui que vocês devem ter recebido, se não receberam, vão receber, traz a data de 2017, onde diz aqui Estância Velha, humanizar é preciso. Esse informativo, ele custou R$ 6.499,50, foi feito 15 mil exemplares, e por dispensa de licitação, também por dispensa, a entrega dele, R$ 7.000. Uma empreiteira aqui, uma prestadora de serviço aqui de Estância Velha, presta bastante serviço para a prefeitura, todos eles dispensa de licitação por pequeno valor. Pois bem, em relação ao terceiro enfoque, o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal do agente à custa das realizações da administração pública. Falo isso por quê? Porque abrindo-se o logotipo da prefeitura, paz, propriedade de trabalho, abrindo aqui dentro, fala-se, interessante que ele é da data de 2017 e na contracapa, na capa aqui já diz, ó, vem aí, o KERP, né, 2018. No expediente diz ali, município de Estância Velha, prefeita Maria Ivete de Godoy Grade, vice-prefeito Luciano Crefe, jornalista responsável, a gráfica, 15 mil exemplares. Pois bem, em relação, vou repetir a frase, ao terceiro enfoque, o princípio da impessoalidade veda a promoção pessoal do agente à custa da realização da administração pública. Com efeito, as realizações governamentais não devem ser atribuídas ao agente ou autoridade que as pratica. Estes apenas lhe dão forma. Ao contrário, os atos e provimentos administrativos devem ser vistos como manifestação institucional do órgão ou da entidade pública. O servidor ou autoridade é apenas um meio de manifestação da vontade estatal. A própria Constituição Federal contém uma regra expressa decorrente desse princípio, ao proibir que conste nome, símbolo ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, conforme Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º. Assim, uma obra realizada por determinado município não poderá ser anunciada como obra do senhor fulano, prefeito, ou da senhora ciclana, secretária de obras, e nem mesmo do partido XYZ, legenda política das autoridades. Ao contrário, a obra deverá ser sempre tratada e anunciada como obra do município ou da prefeitura, vedada qualquer alusão às características dos agentes públicos e respectivos partidos políticos, inclusive eventuais símbolos ou imagens ligados a seus nomes. Dito isso, se a ideia é não promover aqui
o agente político, por que consta o nome? A lei é clara, a lei não deixa margem de interpretação. Ou pode ou não pode. Enfim, agora, conforme o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, cabe agora ao promotor público, que volta na segunda das férias, eu estarei lá pessoalmente para entregar uma cópia para ele, e ao Tribunal de Contas decidir se pode ou não pode. Finalizando aqui, quero agradecer a secretária da Administração e Segurança Pública, Áurea Bauer, por ter enviado, Áurea, o projeto do risco de vida para a Guarda Municipal na última sexta-feira. Sei que essa luta é longa, já é de mais de 10 anos essa luta da classe por esse risco de vida, mas a secretária, enfim, ela não é obrigada a entrar com esse projeto. Então acho que tem aqui que reconhecer ela também pela iniciativa, pelo respeito que ela teve com a categoria, pelo reconhecimento. Enfim, peço aqui agora que estenda esse respeito, esse reconhecimento, essa admiração às demais categorias. Prometer em época eleitoral é muito bom, é muito fácil, mas cumprir é melhor ainda. Desejo a todos uma boa noite e um bom retorno para suas casas. Muito obrigado, vereador. Vereador Carlito Borges. Senhor presidente, demais colegas vereadores, dessa casa, colegas vereadoras, funcionários, a imprensa aqui presente, Diário, Jornal RS, presidente do PDT, o Plínio, do PT, o Gregory, o seu Zé Stefan, secretária Áurea, o Ezequiel, diretor de segurança, a Carla, o Conselho Tutelar, em especial toda a Guarda Municipal que está presente essa noite aqui, e demais pessoas que estão assistindo, professores também estão presentes aqui. O que me traz essa tribuna, presidente, é o seguinte: eu fiz uma indicação que eu já vinha feito no meu mandato anterior e não fui atendido, mas continuo persistindo nessa mesma questão, que é que a prefeitura volte a recolher os entulhos da cidade. Tem uma lei que pode se fazer, se cobra uma taxa, a taxa não é tanto. Isso ajuda a nossa cidade a se manter organizada, limpa, e a gente vê hoje como é que estão nossos bairros. As cobranças realmente são grandes. Uma conversa que eu tive com a Ivete há poucos dias, ela disse que tem uma empresa contratada, já fechada, a licitação, que vai começar a fazer a limpeza na cidade. Pintura de cordão, enfim, roçada, as áreas todas. Mas eu acho de suma importância que a gente dê essa atenção e comece a repensar essa questão de recolher os entulhos da nossa cidade. E não é um problema, tenho certeza que não. A administração pública tem como. Isso já fazia em outros momentos e se fazia bem. Tinha uma programação, tinha todo um calendário de recolhimento e funcionava. E aí eu concordo, vou para outro caminho. Se tem alguém que não cumpre, não está dentro do calendário, se cria regras e leis da pessoa. Aí sim ser multada, cobrada, enfim, porque colocou fora desse período do calendário. E acho interessante essa questão de insisto, porque eu tenho muitas cobranças, as pessoas nos cobram muito, e eu acredito que não seja só esse vereador. Pois não, presidente. Permite uma parte? Só para contribuir também, vereador. Principalmente a fiscalização. Se nós tivéssemos uma fiscalização, a lei é ótima. A lei é ótima mesmo. Cada um fazer a sua limpeza, cuidar dos seus lixos, seus entulhos, mas nós não temos uma fiscalização, sobra igual para a prefeitura. E 90% é isso que acontece. Então, realmente tem razão. Enquanto nós não tivermos uma fiscalização organizada, a saída seria hoje voltar a cobrar essa taxa e nós ter a limpeza, porque ela influi em tudo, né? Desde um pluvial, a boca de lobo entupida, insetos e tudo. Então seria importante mesmo. Parabéns pela indicação. Obrigado. Eu falo isso porque eu já participei das decisões anteriores e isso acontecia. Funcionava. Posso dizer para vocês que funcionava. Eu sei que foi tirado no governo anterior. Não há aqui uma crítica, de forma alguma, ao governo anterior. Até porque
não tem que estar dizendo, mas foi colocado isso, eu pedi para que fizesse, né? Não foi feito, não foi, teve um outro entendimento. Retoma essa casa aqui de novo, tendo essa oportunidade, refazer essa indicação. Espero que seja analisado com carinho. Fiz também junto um pedido de providência para que faça realmente, retome o mais rápido possível a limpeza dos nossos bairros, a pintura de cordão, enfim, porque tem muitas ruas nossas que realmente estão complicadas. E não é de agora, ela já vem aí ao longo de uns 6, 7 anos no mínimo. Vou dizer para vocês que tem bairros aí, ruas aí quase que intransitáveis. Gostaria também de pedir, essa não fiz por escrito por não ter tempo hábil, que de repente, por uma sequência, que faça uma indicação, se possível, calçar parte da rua Porto Alegre, no bairro Lago Azul, sendo que ali tem só um espaço que é barro, é pó, enfim, que até pouco tempo atrás juntava-se muito lixo, o pessoal ia lá e colocava o lixo ali, mas me parece que não tem mais esse problema. Que deixar uma indicação que se faça realmente o retome ali, de repente faça um calçamento, não vai ter, acredito que não há um custo muito alto, que é um espaço muito curto ali da Porto Alegre ali para emendar os dois lados ali, que é junto aqui com a José Francisco da Costa. Ela vai sair aqui, vai ter um pedaço aqui que já é calçado da José Francisco da Costa até uma parte da Porto Alegre. E também pedir para que o executivo retome, me parece que vi uma parceria do governo anterior junto com a empresa Suzuki de Estância Velha, que é aquela questão das paradas de ônibus. Além de aquilo ter uma durabilidade, eu acho que pro resto da vida, e dá para fazer até um trabalho muito bonito, né? E dá para fazer em estilo germânico, em chaimel, enfim, todo esse trabalho, e a gente retome isso. E era, na verdade, uma troca de material, se eu não estiver enganado. A prefeitura recolhia plástico, passava para a Suzuki, eles dariam o material. Eu não sei dizer se o projeto exatamente era isso, porque eu não estava no governo lá, só estava com o vereador aqui, mas tenho acompanhado algumas coisas. Que poderia, de repente, a própria administração retomar isso. E aos poucos a gente recolocar, pelo menos nas principais avenidas. Eu acredito que vai ficar muito bonito. Que aquilo dá inclusive aquela, parece que madeira envelhecida, e não é um plástico, né? Além da durabilidade daquilo lá. E claro, tem que trabalhar a conscientização, com lixeira, enfim, com todo, que eu acho que é o trabalho mais de educação, de conscientização das próprias escolas, para que isso funcione. Você já usei meu espaço de liderança, presidente? Posso? Já usei? Não. Não? Então eu gostaria de usar. E para fechando essa questão, gostaria também que as fizesse por escrito, encaminhasse ao executivo, assim que eu tiver a oportunidade de conversar com a própria prefeita. Pessoalmente eu vou colocar isso novamente para ela e pedir que analise, a própria equipe de governo. Eu sei que às vezes as coisas não são possíveis ser feitas por questões de recurso. Não estou aqui criticando e nem cobrando, não é, porque às vezes não tem. Mas se tem um planejamento, se faz aos pouquinhos, se alcança, e eu acredito que fique. Não quero aqui, não sou eu o dono da verdade, nem quero ter essa pretensão jamais, com toda a humildade do mundo. Mas eu acho que é possível sim de fazer um trabalho muito, e fica muito bonito com essa questão das paradas de ônibus na cidade, assim com a questão voltar a recolher os entulhos, vai ficar bom para a cidade, vai embelezar o nosso município, as pessoas voltam a ter autoestima, uma simples pintura, uma roçada, organizada, algumas tapas-buraco, funciona, e a gente sabe que funciona muito bem. E acredito eu que a prefeita tem sim intenção de tocar isso, e não estou aqui a criticá-lo e nem cobrar, porque eu assumo lá de vez em quando e não me considero nem oposição e nem situação, e nem quero criar nenhum tipo de discussão. Se eu fosse assumir aqui definitivo, quem sabe, aí sim eu entraria na discussão, mas nesse momento que eu vou assumir, essa terça-feira que não vou estar aqui para dar sequência, não me cabe vir aqui, deixo para os titulares que têm essa responsabilidade, e eu sei que não é fácil, que assumam e que dão a sequência, e assim, mas deixa aqui a minha colocação, que os senhores aí possam analisar, e junto, e quem sabe na sequência o executivo possa dar andamento e isso possa vir a fluir. E não sendo diferente, falando também do KERP, já falei inúmeras vezes aqui, acho que o município sim teria que ter um centro de eventos, tem que se trabalhar, tem que se alguém começar. Prova disso é que eu não fui no KERP nos últimos anos, não fui nenhuma vez nos KERPs que temos aí. Esse não foi de final de semana, não fui, mas tive formação de todos, inclusive meus parentes foram lá e tal. Estava realmente muito bom. Só que realmente o centro hoje ele quase que não suporta. A gente sabe que tem uma lei de um colega vereador aqui anterior a nós, que
o CERP teria que ser num centro, mas pode ser discutido isso, arrumar um centro de evento para que isso possa. E a gente, mais prova de que isso foi arrecadado, sei lá, a empresa que contratou, fez o serviço, funcionou bem, foi bem organizado, não teve, que eu saiba, não teve nenhum roubo de veículo. A própria segurança ficou melhor. Trabalho, claro, tem que parabenizar a própria guarda, obrigado, enfim, que se envolveram nesse trabalho. E foi gasto 15 mil, a empresa repassou 30. E os anteriores eu não tenho o levantamento exato de quanto que dava de gastos anteriormente. Eu até perguntei pro Dudu ali antes se tinha esse levantamento, quanto que tinha dado nos QERPs anteriores de gasto, de custo para os cofres públicos. Então se pressupõe que sobrou 15 mil. Vereador, bom, só a informação que eu tive hoje também, quando me passaram esses números, eu fiz a pergunta do ano passado, tinha dado, além dos 50 mil da segurança, que é um repasse, mais 29 mil real. 29, 20, eu dou no redondo, mas é 28.800 uns quebrados. Que foi gasto o ano passado. De 29 mil de prejuízo. Somando junto, daria 70 mil. Isso. Então, quer dizer, o rumo está certo. E a gente sabe que funciona em outros municípios muito bem. Acho que o Carlos foi feliz quando disse que esses tipos de eventos, que ele tomou um volume maior, e por que não, de repente, ter um centro de eventos, a gente discutir isso com a própria administração pública e futuramente nos trabalhar. Porque aí tu pode colocar mais dinheiro na saúde, na educação, enfim, na própria segurança pública, que a gente sabe que funciona muito bem em outros municípios, repassar. Porque sabe que eventos, bem divulgado, ele dá lucro sim. E sendo fechado, no ambiente fechado, se tem mais segurança, se tem mais tranquilidade para fazer a própria segurança. Desde quem está lá com a sua família, enfim, aproveitando o evento. Quanto aos demais projetos, a questão dos professores, não vou entrar no mérito, eu já disse, até conversei com algum, não vou estar aqui na semana, eu sei que não está na pauta dessa casa, que foi lido, vai ser baixado para a comissão, quem vai analisar são os próprios vereadores, e da guarda eu já tenho as informações, como é que vai funcionar, é 15 mais 15 e depois 10, por menos foi o que me passaram, que o projeto vai ser assim, né, para chegar aos 40%. Os professores que eu entendo vai ser a inflação mais a reposição de 3 com 85. Na verdade não ficaria o piso igual, mas com a projeção para se trabalhar na sequência. Eu acho que é uma questão de diálogo, porque tem orçamento às vezes não tem para se pagar o piso, né, no momento, mas aí tem que se dialogar, aí já falta a questão de diálogo com o próprio professores. Eu falar aí que eu estava visitando a nossa casa hoje, a ex-colega, mas não está mais aí, acho que ela se afastou já, a Sônia, que foi vereadora aqui, tive a oportunidade de ser vereador junto com ela 4 anos, uma vez vereadora, eu sempre digo que sempre vereador, né, estava presente, agora não vi mais, acho que ela deve ter já se retirado. Mas era isso, agradeço mais uma vez a oportunidade e espero aí que consiga com a minha cidade ter contribuído nesses dias que aqui fiz presente e que analise com todo o carinho. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Carlito. Sempre é bom, né, Carlito? Mais uma experiência na casa, sempre para nós aí também. Só ali antes o senhor fez a indicação da Porto Alegre, já teve mais vereadores na casa também, já foi feito, né, vereador? Então a gente sempre diz, né, quanto mais pedido, mais lembrado, menos chance de esquecer do tal, né? Então, sempre importante para nós. Vereador Lotário Silva. Senhor presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, vereadoras, pessoal da retaguarda, doutor Felipe, os trabalhadores da casa, assim posso chamar, a nossa imprensa, a nossa guarda municipal, secretário, secretária, demais pessoas aqui presentes, sinto-se todos cumprimentados, inclusive as pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eu tenho vários tópicos aqui. Vamos começar então pelo QERP, que foi tanto falado aqui. E vamos ver. A resposta vai vir, né, Diego, a respeito dos valores. Vamos dar um tempo, porque o QERP terminou ontem. Então nós vamos ver no final o que vai dar, qual é a resposta que vai dar.
A gente teve problemas sérios não, mas que fomos muito procurados aqui pelo nosso comércio a respeito de fechamento de ruas do Kerp. E com razão, porque tiveram seus prejuízos, tiveram outros que tiveram seus lucros, mas eu fico ainda no meu pensamento, que eu acho que eu já falei aqui dessa tribuna a respeito do Kerp da nossa cidade. Como foi falado há pouco aqui, eu acho que foi o vereador Calito que me antecedeu, precisamos sim fazer um centro de eventos. E por que não, talvez, estudarmos uma possibilidade de fazer talvez só um fim de semana o Kerp, enquanto que não tivermos um centro de eventos. Por quê? Porque fizermos um fim de semana, nós vamos ter só 3 dias, um dia de rua fechada, 2 dias, sábado, sexta e sábado, onde começa a ser fechadas as ruas, ou quinta-feira. O que acontece é que termina no primeiro fim de semana, fica as ruas fechadas mais quase 8 dias de novo. É um gasto a mais, né? E vamos ajudar talvez o nosso comércio local. Porque a reclamação a gente sabe que foi grande. Inclusive houve várias reuniões, né? Ainda bem que se chegou a um consenso, a prefeitura abriu as ruas só por 2 dias, né? Teve que montar de novo, e isso tudo tem custo. Alguém pagou essa conta. Eu não sei quem. Então eu deixo essa opinião, que para mim, eu não sei, que seja feito um levantamento. Talvez se faça daqui para adiante, enquanto que não tivermos centro de evento, só mais um fim de semana. A respeito do hospital, eu vejo aqui que nada está decidido ainda, quem vai ficar, quem vai cuidar, quem vai assumir. E eu vejo vereadores também se antecipando, parece que tem bola de cristal, já falando o que vai acontecer. Em 2013, quando fomos procurar a ISEB, o vereador Dudu, Carlito, acho que ele também, era da época, né? A gente fez um levantamento da ISEB, foi procurar, fomos visitar hospitais deles e chegamos a uma conclusão que seria melhor o contrato com a ISEB. Mas passou um ano, passou 2 anos, daqui a pouco começou a reclamação. E nós, vereadores, assumimos a responsabilidade. Eu assumi dessa tribuna aqui, que se não deu certo, eu sou o culpado. Mas a gente tentou melhorar. Me lembro bem, acho que a vereadora Márcia me passou números aqui de valores que foram gastos na época. E confere, porque foram, primeiro ano era 500, primeiros 6 meses eram R$630 por mês. A partir do 7º mês baixaria para R$580, né? 580 mil. Mas houve tanta reclamação que chegou num ponto que não deu mais. Só que esse assunto, de repente, nós teríamos que ver mais, levar um pouco mais adiante. Por quê? Nós temos 497. 5 minutos já foi? Conclui, vereador, conclui. Oi? Pode concluir. Acho que sobrou um pouco do meu espaço de liderança que ele pode usar. Chegasse a usar, mano? Não, pode ser. Não? Tem 1 minuto para concluir, pode Então trabalhar. tá. Pegar o espaço dela, então. O que foi? Tá falando? Esqueci. Não, a ISEB, né? Aí a reclamação foi tão grande. Eu acho que também faltou um pouco que foi falado há pouco aqui, fiscalização também, por parte do executivo também. Mas a gente assume essa responsabilidade. Não, o que eu estava falando era o seguinte, nós temos hoje 497 municípios no estado, acho que é isso. 497. E sabe quantos hospitais municipais existem ainda? Se não me falha a memória, são só mais 12. Os outros municípios, todos já tiraram para o ar, para alguém aparar.
E essa possibilidade, de repente, nós teríamos que fazer uma campanha bem mais forte em cima disso, né? Antes de acontecer o que já estavam falando aqui, né? Para ver essa situação do nosso município, ver se tiramos também o hospital municipal. Não é que a gente queira tirar a responsabilidade, porque a saúde é uma coisa importante dentro do município. Eu acho que a saúde dentro do nosso município não está tão ruim assim. Se vermos outros locais, em outros municípios que se temos por aí. Mas então, ou vamos convidar, a respeito da terceirização agora que está sendo feita, vamos convidar, de repente, o diretor do hospital, o nosso secretário de saúde, vir aqui. Dia 8 está agendado. Está agendado para o dia 8? Que bom! Vamos esperar até lá. Vamos ver o que vai acontecer e vamos escutar a explicação dele. Talvez seja melhor do que nós estamos falando hoje. Nós estamos se precipitando um pouco. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu só estou achando que a precipitação é um pouco exagerada. E seria o outro tópico, seria a nossa guarda municipal, que está aí. Tá? Esperando também pela análise dos seus pedidos, eu posso dizer que dessa tribuna já abro o meu voto, sou a favor, sim. Porque a segurança no nosso município é uma coisa bastante importante, não é só saúde, educação. Nós precisamos ter segurança. E a gente vê aqui em levantamentos feitos em outros municípios, onde não existe a guarda municipal. Vamos pegar por 2 irmãos. Olha o que está acontecendo em 2 irmãos, gente. Conclua, vereador, por gentileza. 2 irmãos, está difícil a situação. Por quê? Talvez porque não tenha também uma guarda municipal, como nós temos aqui, bastante efetiva. Então, eu acho nada mais justo. Como foi feito semana passada, uma reunião com a brigada também, né? Vamos ter que dar o auxílio, é lógico. E nada mais justo, então, que a guarda receber esse risco de vida. De 15 mais 10 no 3º ano. Me lembrei agora, eu vi aqui a carta do Conselho Tutelar. Eu me lembrei aqui que em 2014 eu fiz um anteprojeto, aproveitando a nossa secretária que está aqui também, né? Acho que já estavam se falando, não sei se foi isso. Mas foi um anteprojeto meio em 2014 que eu tinha pedido também 30% risco de vida para o Conselho Tutelar, que também bate de frente, igual a Guarda Municipal, que também merece um estudo melhor a respeito dos 30% do nosso Conselho Tutelar das gurias que lá tem. Seria isso, presidente? Muito obrigado. Obrigado, vereador. O senhor quase teve o espaço de liderança todo aí, mas tá. A gente tem o respeito pelo colega aí, tá tranquilo, tá? Bom, gostaria só de dizer também, Saci, que o risco de vida para a guarda ele não é só importante para a nossa segurança, mas é importante para o guarda, para o agente de segurança, que é o objetivo maior, né, que é importante, né, para eles também, para a família, o próprio agente que está botando a cara hoje aí. E nós temos hoje Estância Velha ainda, um dos municípios poucos aqui da região que tem a guarda, que é eficiente como nós temos nossa guarda. Então eu faço parte do grupo de segurança que nós temos aí. A gente sabe que a Guarda Municipal de Estância Velha trabalha muito bem. E o que é bom também, que nem todos têm, é a parceria com a Brigada Militar. Então, que peço aí ao nosso comando da Guarda e aos senhores que estão presentes aqui hoje, e também às meninas da Guarda, que continuem por nós, por município, porque se nós depender realmente do Estado para a segurança pública, infelizmente, não é Rio Grande do Sul, é todos os estados. Então, vocês estão de parabéns por seres essas pessoas que nos dão ainda a tranquilidade de ter Estância Velha tranquila, tá? Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 7/5/2018, às 19 horas. Deixa eu botar aqui, então. Deixa eu botar dia 8 aqui, porque me deram dia 7 e eu não estou com o meu calendário junto. Então, peço escusa a todos. Dia 8, então. Tá bom.
Então, uma boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.